Fala aí, rapaziada, voltamos com o módulo 6, o muito importante e muito interessante. Talvez vocês gostem, vai ser um pouquinho denso, mas a gente vai começar a dar característica para o nosso mapa, tá? Especialmente quando a gente vai lidar com muitas litologias, então você não vai ficar botando uma cor em cada um para diferenciar. A gente vai fazer uma forma mais rapidinha, beleza? Então, módulo 6, editando simbologias. Vamos lá, a gente vai passar por esses tópicos, né? Vamos editar os pontos, então a gente vai ver como é que rotaciona, como é que a gente bota um SVG, que é dar uma estilizada com a simbologia de atitude, né? Daquela direçãozinha do acabamento. A gente vai aprender a como editar polígonos, a gente vai fazer edição de polígonos baseado em regra, ou seja, se ele vai ser, por exemplo, vai cumprir algum requisito, e o categorizado, além, claro, de rotular feições, nada mais é do que botar uma legendinha ali do lado da feição. Então, se a gente saber lidar com a simbologia é muito importante, porque isso também está atrelado ao estilo do seu mapa. O QGIS permite um monte de estilizações, então não só cor, como opacidade, enfim, também as questões da borda, né? Se você quer uma borda mais clara, mais escura, com, sem borda, enfim, você pode botar sombra projetada, a gente vai ver. Se vocês quiserem, comentem lá no grupo do Discord que eu posso trazer algum material aí sobre isso. Então, se você quer acessar as propriedades, a primeira coisa de tudo é saber que a gente tem que clicar com o botão direito sobre a camada e em propriedades e simbologia. E aí vai abrir essa janelinha aqui. E aí você tem que vir aqui nessa opção simbologia. Nós já passamos por isso algumas vezes, tá? Mas sempre foi meio que ignorando isso. Nessa parte de propriedades a gente tem um monte de informação, mas o que a gente vai lidar agora é especialmente simbologia e rótulos, beleza? Então, por padrão, aqui em cima vem como simbologia simples, né? Ou símbolo simples. Ou seja, vai ficar tudo da mesma cor. Se a gente estiver lidando com um polígono, imagina a sua cidade. A sua cidade tem vários bairros dentro. Então, a partir do momento que você importa o arquivo da sua cidade, todos os bairros vão ficar da mesma cor, aqui marronzinhos, né? Só que se a gente clicar aqui nessa opção, nesse botãozinho, nessa setinha para baixo aqui, vão existir uma série de opções, né? Símbolo simples, categorizado, graduado, baseado em regra, que é o que mais importa para a gente no momento. Ainda tem polígonos invertidos e 2D, mas não vem muito ao acaso agora. Mas se você quiser dar uma pesquisadinha depois, eu acho interessante e isso pode agregar algum valor ao seu mapa, especialmente no quesito de design, tá? Então, a gente vem aqui e vamos clicar em categorizado, tá? Que é essa opçãozinha logo abaixo do que está azul aqui. Então, a gente vai vir em categorizado. Aí, o que eu vou fazer para fazer com que cada bairro do meu arquivo da cidade fique com uma cor diferente? A gente vai vir aqui onde está em valor e vamos clicar aqui e aí vai aparecer a opção bairro, tá? No caso desse arquivo, que é do Rio de Janeiro, você tem os bairros do Rio de Janeiro, eu estou fazendo uma classificação com categoria nos bairros, mas dependendo do seu arquivo, você tem que saber bem a sua tabela de atributos. Se você não sabe o que é a tabela de atributos, lembra que a gente tinha que clicar com o botão direito em a tabela de atributos e lá tinha um monte de informação? Se você ainda não está muito certo disso, se você tem dúvida, fala comigo que a gente resolve isso, mas daqui a pouquinho, na parte que é um pouco mais prática, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? O que é, eu dou uma pinceladinha melhor nisso para reforçar, sempre bom. Então eu vim aqui, coloquei a coluna do bairro e vim aqui embaixo, ó, e apertei classificar, tá? Aqui embaixozinho aqui. E aí quando eu apertei classificar, apareceu uma cor para cada bairro do Rio de Janeiro. Show? E aí ficou assim, tudo coloridinho. Para cada cor, para cada bairro, uma cor. Antes não, quando eu importei estava tudo marrom, a mesma coisa. E aí, uma outra forma é a simbologia graduada. Então, por exemplo,
hoje, em tempos de Covid, né, pandemia e tal, ela é muito interessante para a gente ter uma visualização de onde está tendo mais ou menos casos, tá? Enfim, não só isso, mas locais onde tem mais estudantes que estão indo aos colégios, questão de fome, onde tem mais ou menos fome do ponto de vista percentual, ou seja, sempre tem algum número por trás quando a gente vai lidar com simbologia graduada, beleza? Aqui eu acabei trazendo um exemplo, tá? Essa informação ela não quer dizer nada. Esse aqui é o mesmo arquivo que eu apresentei há pouco e ele está levando em consideração o código que a prefeitura dá para os bairros. Então, no planejamento da prefeitura, os bairros com o número de 1 a 25, que a gente pode ver na nossa legenda como branquinho, eles estão mais aqui na parte da Zona Sul e na parte central. Tá? Aí de 25 a 52, que já é um rosinha, está mais aqui na Zona Norte, parte da Zona Oeste, e conforme vai aumentando, os números maiores estão para a Zona Oeste, aqui nessa porção da cidade. Essa aqui não quer dizer nada, mas eu quis trazer porque era uma forma de mostrar como a gente pode fazer essa simbologia categorizada, tá? A gente pode exemplificar isso aqui como sendo zonas eleitorais, vamos botar assim. Aqui na Zona Sul tem de 1 a 25 zonas eleitorais e conforme para a Zona Oeste vai aumentando. Então, quando a gente trabalha com simbologia categorizada, significa que estamos lidando com números por trás. Show? E para a gente, por último, a gente vai ver a simbologia baseada em regras. E o que isso significa? Isso aqui pode ser um pouquinho traiçoeiro, tá? Inicialmente vocês podem sentir um pouco de dificuldade, mas depois que você pega, flui legal. E nada mais é do que a gente falar, olha, eu quero que você me retorne o bairro tal, se isso acontecer. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, eu falo, olha, eu quero que você pegue da coluna bairro o que tiver Copacabana. E aí o que vai acontecer? Ele vai me retornar só o bairro de Copacabana, entendeu? Aí eu sei que vocês não são do Rio de Janeiro, tem gente que tem gente que não é e talvez não conheça, mas eu vou falar um outro bairro aqui que é do lado de Copacabana. Se eu colocasse bairro igual Ipanema, não ia aparecer Copacabana, mas ia aparecer Ipanema, que é um bairrozinho aqui do lado. Então, isso pode ser útil para muitas coisas. De repente, você tem um mapa do Brasil e você não quer que apareça o Brasil inteiro. Você quer que apareça ser só Minas Gerais, por exemplo. Então, você vai lá botar estado igual Minas, tá? Mas lembre-se que esse bairro aqui está na minha coluna de atributos. Nesse exemplo que eu acabei de dar de Minas Gerais, teria que ter lá uma coluna escrito estado e eu botar igual Minas Gerais. Tá? Observação, a coluna que a gente fizer referência sempre tem que estar entre aspas duplas e o que a gente quer atingir, que no caso aqui é Copacabana, aspas simples, tá? E se isso for um pouco complexo, não se preocupe, porque a gente vai fazer uma prática sobre isso e aí vocês vão pegar mais legal. Show? E é justamente nessa prática a gente vai pegar aqueles pontos que a gente fez lá de São João e criar uma classificação baseada em regra de acordo com o tipo de litologia. Aí a gente vai botar cores diferentes para cada rocha. E aí na prática 2 tem aí na pasta 6.2 um arquivo de Nova Friburgo, né, nas litologias de Nova Friburgo, e a gente vai fazer uma classificação categorizada de acordo com a coluna sigla UNID. E por fim, outras coisas que pode se fazer é adicionar figuras no local dos pontos. Então, em vez de ficar uma bolinha, a gente pode botar uma figura, foi o que eu falei mais cedo sobre a simbologia do acamamento, do mergulho, né, que é o Deep Direction. Então, vamos fazer o seguinte, tem dentro da pasta o arquivo BJM pontos, no exercício final. Então, a gente vai, para praticar isso, a gente vai primeiro colocar o símbolo SVG no marcador, rotacionar os marcadores de acordo com o Deep Direction, e colocar os rótulos
da direção. Isso eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, que aí eu vou mostrar na prática, e isso vai ser super importante para os nossos desafios finais, e também o exercício e para a prática. Então, recomendo que no próximo vídeo vocês façam comigo, anotem, ou se preferirem, façam junto comigo, mas lembre-se sempre de voltar um pouquinho e praticar novamente. Show? E aí, o resultado que a gente vai ter é mais ou menos isso daqui. A gente vai abrir a nossa propriedade, aí vai estar lá, como a gente está lidando com pontos, vai estar um pontinho aqui, tá? Então, beleza. Vamos clicar aqui nesse opção, que antes era um pontinho, como vocês podem ver, estava Simple Marker, a gente vai clicar nele, e aí vai aparecer tipo de camada, e a gente vai selecionar SVG Marker. Se você está com dificuldade, passa lá para a prática que eu vou explicar isso com a mão na massa. Daí, uma vez que a gente fez isso, a gente vai arrastar lá para baixo e vamos aqui selecionar arquivo. E dentro dessa mesma pasta do desafio lá, tem uma pasta chamada estilos geologia, se eu não estou enganado. E aí a gente vai pegar o arquivo de embedding, que é o nome dele, que é essa figurinha aqui. Aí a gente pode aumentar ele, eu botei ele aqui com 10 e 10 de largura e altura. E uma coisa muito importante é a gente fazer com que ele rotacione de acordo com a direção. Então a gente vem aqui em rotação, aperta nesse botão, vem aqui tipo de campo, dip, azimuth, para onde vai apontar a nossa atitude. E aí depois a gente vem em rótulo e a gente quer que exiba as atitudes, né? O caimento, na verdade. E aí a gente vem aqui, coloca o valor de PAZ. E aí vai ficar assim o nosso resultado final. Foi muito complexo? Não se preocupe, vamos agora lá para a prática que a gente vai resolver isso. E depois da prática, vamos para o último módulo, que é o layout. É isso, galera. Até já e a gente vai praticando. Abraço!